Lição número 7, dia 16 de agosto de 2015. Eu sei em quem tenho crido. Que nós possamos sair daqui convictos desta expressão. Você precisa saber quem é o Deus que você crê. Porque se você descobrir quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer, nós teremos dias muito mais tranquilos, muito mais descansados nele, muito mais despreocupados com tanta coisa que cansa a nossa mente, cansa o nosso corpo. Se nós entendermos que nós sabemos quem Ele é, muitas coisas que nós passamos desnecessárias, poderemos lançar nos seus pés, lançar na sua palavra, lançar no seu reino, e Ele vai cuidar de nós. Eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus. Texto áureo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Verdade prática. O crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. O crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica, que embasará a lição de hoje, a primeira está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, e a segunda leitura na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Nos diz assim a Sagrada Escritura, segundo Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 8. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo Timóteo 2, do 1 ao 4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque pela leitura da Tua palavra já somos enriquecidos, já somos abençoados, o Espírito Santo já vai trabalhando, já vai falando com a nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso espírito, ó Pai, e a Tua palavra nos renova, nos levanta, nos impulsiona, nos traz vida, nos traz esperança. Oh, aleluia, Senhor, abençoa-nos nesta manhã, fala com a nossa vida, Senhor, administra, Senhor, a Tua vontade sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos entender
entender a tua vontade. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o grande dia. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós cremos, é pelo Senhor que batalhamos, é pelo Senhor que queremos viver dias santos para que o teu nome seja glorificado. Fala conosco nesta manhã, usa aqueles que estarão ministrando a tua palavra com graça, com poder, com revelação do céu, meu Pai, para que a nossa vida seja impactada, para que nós que viemos para ouvir a tua voz, sejamos edificados, enriquecidos e saiamos deste santuário esta manhã, triunfantes para o louvor da tua glória, Pai. Perdoa os nossos pecados, levanta o caído, cura o enfermo, sustenta aqueles que estão no caminho, meu Pai. Ajuda-nos a progredir, para que o teu nome seja conhecido através das nossas atitudes. É o que nós te pedimos. Fala conosco aqui no santuário e fala pela internet nesta manhã, para que vidas se aproximem do Senhor e rendam a ti o louvor e a adoração que só ao Senhor é devida. Nós te agradecemos por esta manhã. Fica conosco e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode assentar. Glória a Deus, pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Queremos de antemão avisar os irmãos que o nosso pastor estará ministrando aula aqui na nossa sala ao lado. Então, se você é um diácono, um cooperador e assim deseja, você deve estar lá. Amém? Participando desta aula, e tenho certeza que vai ser muito útil para a sua vida ministerial. É um assunto ligado a obreiros, esse trimestre. Eu penso que foi o Espírito Santo que assim dirigiu o nosso pastor para assim fazer e ganharmos essa oportunidade para estar ministrando esse assunto aos nossos obreiros, jovens obreiros, e aqueles que assim desejarem, podem estar lá na sala aqui ao lado, na sala do discipulado. Amém? Então, o nosso pastor estará ministrando aula lá na sala do discipulado. Amém? Muito bem. Irmãos, nós estamos agradecidos ao Senhor por esse dia maravilhoso, domingo bem ensolarado, maravilhoso. E também queremos saudar todos os nossos internautas, dando aqui as nossas boas-vindas e dizer a vocês que nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por esse domingo maravilhoso e diante de uma lição poderosíssima. E creio que Deus tem algo para as nossas vidas hoje e na certeza plena de uma manhã poderosa de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Lição de número 7. Eu sei em quem tenho crido. Essa foi uma expressão do apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta a seu amigo Timóteo. Nós vamos entrar já direto, irmãos, na nossa introdução, para assim nós ganharmos tempo, e porque nós temos vários assuntos a tratar. Queremos dar boas-vindas ao nosso irmão, já esqueci o seu nome, Alder. Halber. Halber. Muito bem, irmão Halber. Ele esteve conosco aqui já em outras oportunidades. E louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. E é um prazer muito grande tê-lo conosco. Queremos pedir aos irmãos que estão mais atrás, se quiserem vir um pouquinho mais à frente, vocês ficam à vontade, até porque estar mais perto é melhor para o desenvolvimento da escola. É muito bom. Muito bom, irmãos. Vamos para a nossa introdução. Obrigado. Com a lição de hoje, estaremos dando início ao estudo da Sagrada Epístola de Timóteo. Essa segunda carta foi escrita enquanto Paulo se encontrava preso.
A prisão é um lugar que destrói a fé, a esperança de muitos, levando-os ao desespero e à descrença. No entanto, Paulo comprova que podia estar preso fisicamente, confinado a uma cela romana, mas seu espírito e sua fé estavam perfeitamente livres para continuar servindo a Deus. Aqui a palavra de Deus não está presa. Esta foi a última vez que esteve na prisão, pois veio a perder nela a sua vida. Nessa epístola, ele faz um balanço de sua trajetória. Também aproveita para despedir de Timóteo e dar as suas últimas exortações e advertências. A lição de hoje, irmãos, nós vamos dar um salto, porque essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, como nós já abordamos aqui em outras oportunidades, essa epístola, na verdade, ela foi a terceira escrita no sentido assim, na prisão de Paulo, porque a primeira carta de Paulo a Timóteo, depois ele escreveu Tito, e depois ele escreveu essa segunda carta a Timóteo. Essa segunda carta, já provavelmente no ano 66, no ano 67, já muito perto da sua morte. Então, é a última carta que ele escreve a esses pastores, dando aqui recomendações precisas a respeito desses assuntos que nós estamos tratando nesse trimestre. Então, só para lembrar aos irmãos, a primeira carta de Paulo, depois ele escreveu para Tito e depois ele escreveu para Timóteo. Então, esta é a última carta que ele escreve. A situação, irmãos, como aqui está, o nosso comentarista fala, esta segunda carta foi escrita enquanto Paulo se encontrava preso. Essa carta saiu de uma prisão. Essa carta não saiu de um lugar assim confortável, mas saiu de uma masmorra, em um lugar difícil de se viver, um lugar insalubre, uma situação desconfortável, porque os prisioneiros de hoje já vivem desconfortável, alguns, né? Alguns vivem desconfortável, mas a grande maioria vive assim, confinado em um lugar muito pequeno, pouco espaço, sem muitos direitos. Mas isso não trouxe a Paulo, mesmo há 2000 anos atrás, as prisões eram muito difíceis de conviver, em termos de sanidade e tudo mais. Mas nada disso tirou de Paulo o brilho, a vontade de influenciar. Porque um líder, irmãos, ele vive para influenciar. Uma liderança, a pessoa se torna um líder quando ele tem uma capacidade de influenciar as pessoas. Se ele não tem capacidade de influenciar pessoas, ele não é um líder. Ele não é um líder, porque ele tem que influenciar as pessoas. E Paulo era um líder. Essa carta aqui, nada mais, nada menos, ele está influenciando Timóteo a se manter firme, dando ânimo. Isso é uma liderança. Você exercer uma liderança, dando ânimo. Por quê? Porque já nessa época aqui, irmãos, a situação era muito difícil. Primeiro, porque as ameaças que vinham do lado de fora, as perseguições, eram muito fortes. As ameaças externas eram muito fortes. Você ser crente nesta época, você estava assim correndo risco de vida. Paulo foi preso
e estava sob duras acusações como um malfeitor. Como malfeitor. Duras acusações pesavam contra ele, e ele estava ali nesse estado, porque entendiam que ele era um herege. Ele estava destabilizando a paz pública, e assim estava sentenciado sobre ele várias acusações, que ele já entendia perfeitamente que nessa segunda prisão ele seria morto. Na primeira, como nós estudamos aqui alguns meses atrás, ele faz menção a Timóteo, dando a ele a segurança que ele seria solto. Mas nessa segunda carta, ele já entende perfeitamente que dessa ele não ia escapar. Ele seria morto. Sem contar as perseguições que minavam pelo lado exterior, também o mundo dentro da igreja, no sentido das heresias, dos falsos profetas, também assolapava a igreja. Vejam bem, os problemas externos, as perseguições vindo de todo lado. O maior líder da época, o apóstolo São Paulo, preso como malfeitor, estava ali encarcerado. Dentro da igreja, Paulo faz recomendações a Timóteo no sentido dele vigiar e se fortalecer, porque dentro da igreja se emergiam falsos mestres, falsos ensinadores que queriam minar a fé cristã. Por outro lado, a debandada de muitos cristãos, entendendo que um líder preso, e assim a situação difícil, perseguições, também se invadiram e foram-se. E por outro lado, irmãos, também aqueles que tinham a fé em Paulo o abandonaram, porque a prisão dele demorava, e entendiam perfeitamente que se isso estava nesse estágio, é porque ele devia alguma coisa. Então, com fé, a fé pequena, não tinham se apoiar em Cristo, se apoiavam nos homens. Então também Paulo deixava de ter alguns amigos que não eram verdadeiros amigos, porque o verdadeiro amigo, ele caminha com você até o fim. Mas por esse motivo Paulo percebia que muitos o abandonaram. Em uma das suas cartas ele escreve dizendo: fiquei praticamente só. Estou sozinho. Muitos me abandonaram. Traga os meus livros, traga aqui os pergaminhos, traga aqui a minha capa, porque o inverno aqui está intenso. Estou só. Muitos me abandonaram. Mas depois ele fala: mas Jesus está comigo. Está aqui ao meu lado. Amém? Então vejam bem, irmãos, sem amigos, aqueles que diziam que eram, abandonaram, falta ali uma capa para dormir, o frio intenso, preso, mas preocupado com a obra de Deus, preocupado com o seu amigo Timóteo, seu filho amado, que ele trata como filho. Na verdade, quando Paulo encontrou Timóteo, no capítulo 16, e versículo 1, acho que é o primeiro, quando ele encontra Timóteo, ali na cidade de Listra, Paulo encontra Timóteo já convertido, já era um discípulo. E quem ensinou Paulo as primeiras palavras foi a sua mãe Eunice e a sua avó Loide. Ele foi ensinado e educado dentro de casa. Paulo recebeu uma educação, tanto uma educação familiar, como também veio dos seus pais. Ele tinha um pai grego. A Bíblia não fala da conversão do seu pai, mas fala da conversão da sua mãe e da sua avó, que ensinou logo no início as sagradas letras. Então esse menino, Paulo, quando encontrou, Paulo encheu os olhos, disse: isso aqui vai dar certo.
Isso aqui vai ter futuro. E eu penso que a preocupação de Paulo lá na prisão é porque ele sabia que os seus dias estavam se exaurindo aqui. E as dificuldades que Timóteo ia enfrentar no futuro e que estava enfrentando no presente. É por isso que ele diz para Timóteo: Timóteo, eu faço orações por você, não só de dia, mas eu faço oração por você também à noite. Porque ele viu ali um ouro. Falei, se eu trabalhar esse ouro, esse vai dar muito resultado. E eu estou indo. Eu sou o velho Paulo. Mas esse menino, eu preciso investir nele. Eu preciso cobrir esse menino com as minhas orações. O Evangelho de Cristo precisa desse menino. Então ele chama ele de filho amado. Olha, irmãos, eu penso que nós estamos precisando despertar em nós esse desejo de estar abençoando pessoas, orando para que as pessoas possam crescer e desenvolver nesses dias em que estamos vivendo, em que as dificuldades têm se avolumado cada vez mais. Para quem que você está orando? Para quem que você está pedindo e intercedendo ao Senhor? Para quem? Porque nós precisamos de abençoar as pessoas e pedir ao Senhor, como assim Paulo fazia, de dia e de noite, eu peço ao Senhor por você. Ao amado filho, Paulo dá início à segunda carta a Timóteo, chamando o jovem pastor de amado filho. A palavra do original é agapatos, que significa muito amado. Paulo sabia que logo morreria, talvez por isso tenha demonstrado uma forma tão intensa sua afeição e amor por Timóteo. Isso nos mostra que o líder precisa ter afeição, amor e saber demonstrá-los por aqueles que estão ao seu lado, cooperando na obra do Senhor. Paulo sabia da necessidade e lutas que Timóteo enfrentava como líder, por isso orava constantemente em favor do seu amigo. Será que atualmente oramos em favor daqueles que fazem a obra de Deus? Precisamos orar sempre por todos os que estão empenhados na obra do Senhor. Quando Paulo fala, irmãos, ao amado filho, ele não está aqui bajulando Timóteo. Eu penso que aqui não é uma bajulação, porque a bajulação é uma coisa, e elogio é outra coisa. Porque o elogio, ele é sincero. Um elogio, né? Ele é sincero. Mas o outro lado, a bajulação, não, a bajulação não é sincera. A bajulação tem algum interesse. Em cunho tem alguma coisa intrínseca aí no meio. Por que eu estou bajulando alguém? Quando ele fala, meu amado filho, e ele traz esse jovem pastor a um patamar assim, dizendo a ele o quanto o amava, porque, na verdade, Paulo, quando separou de Timóteo pela última vez, eu creio que foi assim, no meio de muita lágrima, muito choro, porque Paulo deixa assim nessa segunda carta, lá na frente, em 4, versículo 9, acho que depois o 21, ele fala a respeito desse momento de lágrimas. Porque quando eles se separaram, foi assim, muita lágrima. E depois ele pede para que Timóteo volte, demonstrando assim um desejo. Depois ele fala, a hora que eu te encontrar, Timóteo,
vai ser para mim um motivo de muita alegria, de muito regozijo. Irmãos, está faltando isso, né? Está faltando isso no nosso meio. Esse amor. Eu desejo muito ver você, Timóteo. Isso vai transbordar a minha alma. Isso vai trazer assim um alívio, um alento. Ou seja, aquela última imagem que ficou, porque Paulo ficou 1 ou 2 anos solto, depois, quando ele é preso pelos soldados romanos, aí eles tiveram que se separar. Então essa separação trouxe assim uma cicatriz muito forte. Então a saudade agora apertava. Porque Paulo não tinha o direito de ir e vir, mas Timóteo tinha. Então ele roga para que ele venha rapidamente. Eu preciso que você venha logo. Eu preciso te ver. Precisamos nos encontrar. Então esse amado filho está carregado de amor. E os elogios que Paulo faz a Timóteo, pela sua vida, pela sua mãe, pela sua avó, são elogios sinceros. Mas hoje nós vivemos num mundo em que as coisas vivem em torno do interesse. Então, eu preciso caminhar pelo lado das bajulações. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com bajuladores. Porque esses bajuladores, hoje que está lhe bajulando, amanhã ele está te sentenciando. Amanhã ele vem com um punhal. Amanhã ele vem de uma forma arrasadora para causar destruição. Esta é a dura realidade. Quando aqueles bajuladores do rei chegaram para o rei Dário, e disseram: ó rei, durante 30 dias, não se pode fazer aqui nenhuma petição, a não ser a ti. Aqueles bajuladores estavam querendo fazer o quê? Levantar o ego do rei, dizendo: o Senhor tem chegado, todo o território precisa saber que o Senhor é uma divindade. Precisamos despertar o sentimento das pessoas aqui em todo o território, que o Senhor que é o rei, mas acima de um rei o Senhor é mais do que isso. Ninguém pode fazer uma outra petição a ninguém, a não ser a ti. Depois de uma história dessa, aí eu refleti: pô, esses homens aqui estão do meu lado. Esses homens aqui caminham comigo e querem levantar o meu reino. Olha aí, irmãos, parece que tem um cunho assim de levantar o ego do rei e de fazer esse rei grande. Mas, na verdade, eram bajuladores que estavam ali com interesse não de levantar o ego do rei, mas sim levar Daniel para a cova. O rei não podia entender, era um rei pagão, ele não tinha os dons para decifrar disso aqui, é uma armadilha. Naturalmente, o negócio já correu logo, para se lavrar toda a sentença, e o rei foi lá. Mas, por outro lado, tinha ali todo um preparo para a destruição de Daniel. Irmão. É interessante que existe uma blindagem para aqueles que são do Senhor. Amém? A coisa é tramada por fora, mas para aqueles que são de Deus tem uma blindagem. Ele foi para a cova, mas lá na cova ele não pereceu. Pelo contrário, Deus transformou o mal em bênção. Os bajuladores receberam a dura punição. E o duro que não foram somente eles, agregou toda a família e assim sucessivamente. Mas Daniel saiu ileso da cova e ele foi exaltado no reino. Amém? Isso é lindo, irmãos. Mas nós precisamos entender que isto existe e que isso está permeando aí no meio do povo. E nós precisamos estar atentos
a isso, mas nós devemos, assim, estar elogiando as pessoas. Esse, quando é sincero, é muito bom. Amém? Sendo sincero, é muito bom. Sensibilidade de Paulo. Paulo diz para Timóteo que estava cumprindo a sua missão em Éfeso e que desejava muito vê-lo de perto, pessoalmente. A saudade era grande. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo quando, na despedida deles, as lágrimas nos mostram quão profundo era o relacionamento entre eles. Hoje em dia, infelizmente, os relacionamentos parecem cada vez mais superficiais. Superficiais. Vivemos no mundo da superficialidade. É mais por cima, não tem raízes. Podemos entender, irmãos, algo que precisa ficar assim muito claro em nossos dias: o relacionamento. Por quê? Porque Jesus, ele fala muito de relacionamento com os seus discípulos. Ele se relacionou muito bem com os seus discípulos. Ele deu um grande ensinamento de um líder que sabia se relacionar. Quando precisava chamar um pouco mais perto, ele chamava. Mas ele chamava com muito amor. Esse relacionamento deve ter uma sustentação diferenciada do relacionamento que o mundo prega. O nosso relacionamento tem que ser diretamente proporcional. Por exemplo, à medida que eu me relaciono com Deus, é à medida que eu vou me relacionar com vocês. Se eu tenho pouco relacionamento com Deus, eu vou ter dificuldade de ter um bom relacionamento com o meu irmão. Se eu estou enfraquecido em relacionamento com os meus irmãos, isso significa dizer que o meu relacionamento com Deus também está enfraquecido. Se eu não amo a Deus que eu não vejo, como eu vou amar o meu irmão que estou vendo? A nossa sensibilidade precisa ser maior. Mesmo Paulo à distância, ele mostra aqui um relacionamento muito forte. Essa sensibilidade precisa estar mais aguçada em nosso meio, ao ponto de eu parar, fazer as minhas orações, as minhas intercessões. Essa sensibilidade dos nossos dias está muito superficial. Isso significa dizer que nós estamos orando muito pouco. Pastor Dionísio trouxe uma mensagem aqui que a gente não consegue esquecer, num culto de jovem. Ele falou muito a respeito da oração. Quando você se aproxima mais de Deus, você também diretamente começa a se aproximar mais do irmão. Porque é contagiante, irmãos. O amor de Deus nos contagia. Existe um envolvimento, uma névoa espiritual que você se agrupa. Você não consegue dividir essas coisas, eu com Deus e nada com os meus irmãos. Não consegue. Porque existe uma atração atômica, mas essa atração atômica é uma atração atômica espiritual. Agora, para o outro lado, essa sensibilidade, esse relacionamento, deve ser carregado de muito amor. Se você, Paulo está aqui exortando Timóteo, exortando a ele cumprir a sua missão em Éfeso. Era uma carta direcionada a uma pessoa. Nós estamos estudando aqui um assunto em que Paulo manda uma carta para uma pessoa. Diferentemente das cartas que João recebeu para as igrejas da Ásia, que era para uma igreja. A igreja que está em Éfeso
Era uma carta direcionada à igreja de Éfeso. Esta aqui é uma carta direcionada a uma pessoa. Cartas de Paulo a Timóteo. Cartas de Paulo a Tito, a Filemão. São cartas direcionadas a uma pessoa. Mas percebe que essa carta ela é tão abrangente que nos toca, nos sensibiliza a entender que as dificuldades que Timóteo estava enfrentando, o relacionamento que Paulo tinha com Timóteo, a preocupação que Paulo estava com Timóteo à distância, estava em Roma, perto para ser morto, mas ele sabia que ele estava enfrentando os hereges na igreja. Paulo olhava para Timóteo e sabia que ele era um menino frágil, menino que tinha os seus problemas de saúde, que ele estava ali enfrentando grandes dificuldades. Então, Paulo queria cobrir com as suas orações. Parece que Paulo queria estar presente, queria estar do lado dele. Então isso despertava mais em Paulo uma tristeza. E ele se valia apenas dessas cartas e também das orações. Agora, irmãos, a gente vê aqui Paulo chamando a atenção de Timóteo, exortando a vários aspectos. O que nós precisamos, às vezes as pessoas falam assim, bom, eu preciso me expor, eu preciso causar uma interferência, eu preciso agir, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Mas, irmãos, tudo que nós fazemos para o reino de Deus, para causar assim uma influência, nós precisamos fazer, como diz Paulo aqui, de uma forma assim, moderada. Moderada. Às vezes alguém vê alguém causando um efeito, querendo gerar mudança, mas vem carregado assim de valentia. Não é isso que Paulo está ensinando Timóteo. Não é desta forma. Não é ser um valentão, mas sim ter uma sensibilidade, ter o amor, ter uma consciência plena realmente do que está fazendo, sem causar um efeito colateral. Isso é de suma importância e você ter essa sensibilidade quando você for agir. Você vai agir? Vai, mas vá de forma moderada. Vá carregado de amor, para você não causar tristeza, sabores. Veja que as cartas paulinas são cartas assim, que traz uma exortação, mas traz carregada também de amor. Olha só, ao meu amado filho. Não é gostoso? Você receber uma exortação, mas veja, ao meu amado filho. Eu estava pensando isso e achei muito importante, porque um líder, irmãos, ele está sempre levando uma palavra de ensino e mesmo de exortação, mudando, influenciando, mas essas palavras têm que ser carregadas de amor, de moderação. E ele fala aqui na sua carta que isso deve ser feito. Amém? A fé de Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro de caráter exemplar. Seu discipulado começou no lar, como exemplo de sua avó, Loide, e sua mãe Eunice. Ambas judias, mas convertidas ao Evangelho. Seu pai era grego, não se sabe se ele se converteu ao Evangelho. Mas sua formação foi motivo de referência para Paulo. Na segunda carta, o apóstolo diz, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo que também habita em ti. A educação familiar de Timóteo serve de exemplo para as famílias cristãs atuais. Aqui,
Paulo traz a memória, ele volta ao passado, desde desse encontro que ele teve com Paulo na cidade de Listra. Ele vai trazer isto à memória de Timóteo, a respeito da sua conversão, e também ele vai trazer aqui, na sua carta, a sua mãe Eunice e a sua avó Loide, e diz, olha, lembra, você tem lembrança da sua formação, quando nós encontramos, parece que ele quer trazer, assim, Timóteo, o passado e mostrar a ele o presente. O que nós podemos entender aqui, irmãos, que Timóteo teve um berço exemplar. Digamos assim, ele teve um berço de ouro. Porque não somente a mãe, mas como também a avó, quando escapava da mãe, a avó pegava. Ou seja, esse menino não cresceu terceirizado. Esse menino não cresceu tendo uma educação terceirizada. Terceirizada. O que hoje, infelizmente, tem acontecido em muitos lares. Por força da situação, enfim, do mundo em que vivemos, os filhos estão sendo deixados para a babá TV cuidar. Põe-se uma cadeirinha e a criança fica ali em pezinho e vai lá, liga um desenho e ali fica a criança horas e horas. Até esses dias até comentei aqui com alguns irmãos que quando eu via animal falando, eu me voltava ao Jardim do Éden, aonde um animal falou. E o fim que foi que deu. A cobra falou com Eva. E às vezes a gente vê esses desenhos animados cheios de animais falando. E assim a criança é educada em frente a uma babá. Ou vai para um lugar onde não tem nenhum padrão e conceito. Assim que realmente um momento muito importante da criança. Uma faixa etária ali, irmãos, do início da vida da criança, é de suma importância para a formação do seu caráter. É de suma importância. E se a criança ficar à deriva nesta faixa etária, é problema. A dificuldade para você trazer ele no eixo depois é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque para Deus há possibilidade para todas as coisas, mas vai ter muita lágrima e muito choro. Muito choro. Porque quando ela tem uma formação dentro de casa, tem uma educação dentro de casa, tem um bom berço, e Timóteo foi instruído por esta mãe chamada Eunice, em que Paulo faz menção algumas vezes, e pela sua avó, educou esse menino, deu certo. Deu certo. Olha que esse menino estava enfrentando grandes problemas em uma igreja, mas ele estava ali. A gente percebe que Paulo chama atenção, nós vamos entrar aqui em alguns detalhes, mas ele estava ali. Então, mas eu penso que criança precisa mais de estar presente do que presente. Olha que difícil de falar, né? Ele precisa mais da sua presença do que de presente. Aí os pais querem transformar a ausência trazendo o presente. Não vai adiantar. Eu vou justificar a ausência e vou passar na farmácia. Eu vou passar na farmácia, não. Eu vou passar lá na padaria, trazer um sonho de valsa, eu vou trazer um bichinho, eu vou trazer uma bonequinha, eu vou brindar ele com alguma coisa que ele gosta para justificar a minha ausência desse final de semana, desse dia. É engano seu. Isso é engano. Você está sendo enganada e enganando. O que ele precisa é da sua presença. O que ele precisa é das suas palavras duras, quando for necessário. E colocar a mão na cabecinha dele e abraçar quando for necessário. Precisa saber dividir. E depois da manhã, ele vai agradecer.
Então, criança precisa de presença e não de presente. Ele precisa do seu abraço, do seu carinho, do seu olhar. Isso vai encher os olhinhos dele. Isso vai lhe confortar muito. Preciso muito do seu amor. Lembro-me de uma família, de uma senhora que trabalhava em uma família aqui na cidade de Campinas. Ela trabalhava nesta casa e ela era vizinha. E ela chegou um dia em casa me relatando algo que até hoje eu não esqueci. Ela disse: olha, Marcos, eu trabalho para uma família muito rica e essa semana o filho dela eu encontrei chorando. E eu fui perguntar para o menino: por que você está chorando? E o menino disse: é porque está chegando o Natal. E minha mãe pediu para que eu escrevesse o que eu queria ganhar. Mas a senhora vê, olha o meu quarto. Tem de tudo. E eu não consigo entender, saber o que eu quero. Então, por não saber o que eu quero, então eu estou chorando. Porque ela quer que eu escreva, quer que eu diga. Olha aí, irmão. Olha aí a situação. As pessoas, irmãos, os jovens que têm problemas em casa com os pais, problemas de relacionamento com os pais, são as crianças que têm problemas na igreja em relacionar com os pastores. Pode se associar. Tem rebeldia em casa, vai ter rebeldia na igreja. Não respeita os pais, não vai respeitar os professores, não vai respeitar os pastores e não vai respeitar a sociedade. Primeiro precisa ter o respeito em casa, ter um bom relacionamento de respeito. Aí sim, essa criança, esse adolescente, vai ter um bom relacionamento dentro de casa, vai dar certo. Então não se podemos descuidar. Você que tem o seu filho pequeno, você que me assiste pela internet, estamos aqui para lhe ajudar. Ainda dá tempo. Traga o seu filho perto de você. Ensine a ele as sagradas letras. Traga a ele a palavra do Senhor. Olha o exemplo de Timóteo. Paulo faz menção. Disse: olha, a sua avó, a sua mãe te ajudou, te ensinou. Deu certo. Estamos vivendo, irmãos, essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Este é o motivo. Alivia demais. O nível de aceitação vai lá em cima. E depois fica tarde demais para ajustar. E aí as coisas causam espanto, porque se vai buscar, o problema está lá atrás. Aí o jovem vai refletir aquilo que recebeu. Não recebeu nada, não tem nada para oferecer. Então nós precisamos nos atentar a isto, irmãos. Porque é algo muito sério. Sem contar que às vezes, já que estamos dentro do assunto, sem contar que às vezes o pai vai tentar corrigir, a mãe está na frente. Quando não é o contrário. Não corrige. Não. Vamos, irmãos, estar atentos a isso. Vamos. A palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. Nós precisamos estar atento a ela, tudo e a todos. Aqui tem muita coisa a se explorar. Paulo, ele traz aqui algo muito forte, dizendo: olha, a coisa começou lá,
você aprendeu com os seus pais, você aprendeu com a sua avó, você não precisa de algo novo, não. É aquilo que você aprendeu. Não mude nada. Você não está precisando de algo novo, não. As coisas, é aquilo que você aprendeu, é a verdade. Dons espirituais. Paulo lembra a Timóteo o momento em que ele foi ordenado ao santo ministério. Ele relata que, nesta ocasião, o jovem pastor recebeu dons espirituais que o capacitaria no serviço de Deus. O que Paulo desejava afirmar a Timóteo, quando disse, desperta o dom de Deus que existe em ti, certamente Paulo estava encorajando Timóteo a perseverar em seu ministério. Esse texto nos mostra também que a imposição de mãos sempre foi um gesto de grande valor na vida ministerial da igreja cristã. Jesus usou as mãos para efetuar várias curas. É uma prática solene que é seguida e ainda hoje utilizada em todas as igrejas evangélicas. Paulo faz alusão a um assunto que aconteceu na vida de Timóteo, dizendo a ele que era para ele despertar o dom. Desperta o dom que há em ti. Isso não significa dizer, irmãos, que o fogo tinha acabado. O fogo tinha acabado. Não significa dizer que Timóteo estava só na cinza. Eu não penso assim. Desperta o dom que há em ti. Quando você foi consagrado por imposição de mãos, você foi ordenado por imposição de mãos, e ele disse, olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ou seja, olha, este fogo que está aí precisa ser mais ativado. Não é isso, pastor? Isso que você recebeu precisa agora receber labaredas. Precisa encandecer mais. Precisa se aflorar mais, Timóteo. Você, na verdade, irmãos, entre linhas, Paulo está dizendo, você vai precisar de mais fogo. Você vai precisar de mais poder. Porque as dificuldades que você está enfrentando e que você vai enfrentar, você vai precisar de mais unção. Você vai precisar de mais fogo na sua vida. Ou seja, você não precisa de novidade, não. Você não precisa de mais um título. Você não precisa de algo diferente. É só você incendiar aquilo que você recebeu. Olha, irmãos, isso é muito importante. E colocar em prática. O pastor está sem voz. O pastor Dionísio, eu estive com ele na quinta-feira passada, só fazendo aqui um adendo. O pastor Dionísio estava ministrando na escola dos obreiros, na Confradesp, aqui na cidade de Americana. Ele fez uso da palavra no período da manhã e foi realmente poderoso, viu, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Dionísio, irmão. Deus abençoe, pastor. Foi algo divino, a qual nós aprendemos ali. É um assunto muito importante, e encheu muito meu coração aquela palavra. Mas, olha, irmãos, é coisa assim divina. Paulo diz, olha, o que você tem, o que você recebeu, é isso que você recebeu. O que está precisando é só incendiar. O que está precisando é só colocar mais combustão. O que está precisando é você colocar em prática aquilo que você recebeu.
Você não está precisando de novidade, não. Você só está precisando de colocar brasas e fogo no dom que você recebeu. Isso é de suma importância, irmão. Tem gente que não, ele recebeu algo de Deus, mas disse, não, eu acho que eu preciso de algo diferente. Eu vejo aqui, pastor, uma linha muito interessante. Ele chama a atenção de Timóteo dizendo, olha, o que você recebeu da sua mãe, o que você recebeu da sua avó, o dom que você recebeu por imposição de mãos, você não precisa de algo novo, não. O evangelho, irmãos, é esse aqui, ó. A palavra de Deus é essa. Você não precisa de outro evangelho, não. O que nós precisamos é nos encher do poder de Deus e nos encher desta palavra. O que nós precisamos é nos encharcar deste poder. Este dom que você recebeu do Senhor, você colocar combustão nele. Olha, irmãos, um homem que recebe um dom de Deus, usa o que você tem. Usa a voz que Deus te deu. Usa esta vida que Deus te deu. Seja autêntico naquilo que Deus te deu. Seja verdadeiro naquilo que Deus te deu. Não seja xerox de ninguém, cópia de ninguém. Você vai ser aquilo que você é, e Deus vai usar o dom que Ele te deu para o exercício da boa obra. Glória ao Senhor para sempre. Tem gente que quer pregar como o outro prega. Tem gente que quer cantar como o outro canta. Não, meu irmão, Deus fez você único. Deus quer usar a sua voz do jeito que Ele fez você. Você vai ser um homem usado nas mãos de Deus. Paulo diz, Timóteo, o que você precisa fazer é só despertar o dom que há em ti. Não precisa mais de nada, irmão. Seria o suficiente, irmãos, para ele vencer as dificuldades que ele estava enfrentando. Este fogo que está aí, é só colocar nele labareda. Sopra. Só isso, irmãos, que nós estamos precisando. Não gaste tempo, Timóteo, com outras coisas, não. Desperta o dom que há em ti. Você se lembra que foi imposto as mãos sobre você? Você recebeu um dom. É o suficiente para você fazer um trabalho extraordinário aqui nesta terra. Há muita gente que precisa de um título. Ah, se me derem um título. Ah, se eu tivesse um título. Ah, se eu tivesse uma influência. O que nós precisamos, irmãos, é de receber de lá. Ó. É de lá que vem. Aqui nós temos um assunto aqui, não sei, já é 10:06, mas está na nossa leitura, que nos diz, fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Eu li hoje pela manhã essa recomendação que Paulo fez a Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, o que nós precisamos é de nos fortalecer, a nossa força, a nossa fortaleza. Nós crescemos, nós jogamos labaredas, nós colocamos brasas. Quando nós nos fortalecemos, é no Senhor. É nele que vem a nossa força. Aleluia! Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, você precisa se fortalecer. É na graça. Porque se você se fortalecer na graça, olha, você tem tudo. É tudo que você precisa.
Ah, se eu me fortalecer por lá. Ah, se eu receber daqui. Ah, se eu for receber influência dali, eu vou me fortalecer. Não, meu irmão. Olha a escola bíblica dominical. Se nós nos fortalecermos na graça do Senhor, nós recebemos tudo que nós estamos precisando. Há pessoas que se encontram em dificuldades, quer se fortalecer no sentido horizontal. Mas eu lhe convido hoje a você se fortalecer no sentido vertical. É lá que você precisa de força. É de lá que vem a força para a sua vida, para você vencer as dificuldades. Ah, se não chegasse a graça de Deus na minha vida. Ah, se eu não me fortalecesse no Senhor. Ah, se nós não se apegar a esta palavra, você será sucumbido nesta vida. O que nós precisamos, irmãos, é do provedor. Há muita gente se apoiando na provisão. Mas o apóstolo São Paulo chama Timóteo a se fortalecer no provedor. Porque se você se fortalecer no provedor, a provisão vai chegar na tua vida, vai chegar na sua casa, vai chegar na sua família, vai chegar na sua empresa, vai chegar na sua vida. Mas se o provedor estiver em você, você tem tudo o que você precisa. O Deus de paz, aleluia, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa de correr atrás da provisão. Deixa de correr atrás da provisão. Se aproxime do provedor. Se aproxime da graça que há em Cristo Jesus. Você será fortalecido no Senhor. Que palavra poderosa de Paulo, irmãos. Como eu disse aos irmãos, uma palavra, uma carta pessoal, mas como nos toca. Porque as dificuldades do reino no primeiro século não é diferente de hoje, porque os ardis, os ataques, a maneira que o diabo trabalha é sempre a mesma. Só muda o jeito. Só muda a estratégia. Por que eu digo mesmo? Porque Jesus disse que ele diz, mata, destrói e rouba. Quer roubar a sua fé? Quer destruir? E assim disseminar a sua vida. Olha, irmãos, o Espírito Santo, ele é tremendo. Ontem eu cheguei de São Paulo e uma das moças que trabalha conosco me chamou e disse assim, Marcos, precisava falar contigo algo que aconteceu aqui hoje, ou ontem. Disse, eu estava sentado aqui e de repente com umas dores fortes no peito, muito forte. Eu comecei a entrar em desespero por aquela dor, e não parava e apertava cada vez mais. Eu comecei a sentir mal. E eu fiquei aqui assim, pensando, meu Deus, essa dor muito forte. E ela ia apertando, apertando. E de repente passou um senhor aqui, olhou para mim, e olhei para ele, e ele foi embora. Mas ele deu alguns passos e voltou. E disse perguntou, você tem tal coisa? Assim, tentou conversar comigo. E ela disse, sim, tal. Ele disse, mas é o seguinte, eu vim aqui para dizer a você que Deus acaba de dar um livramento de um infarto. Ele disse, você crê nisso que eu estou lhe dizendo? Ela disse, creio. Ele disse, então levanta a sua mão, agradeça ao Senhor, porque Deus acabou de te livrar do infarto aqui agora. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão. Ela falou, foi incrível, porque assim que ele saiu, ele só deu esse recado e foi embora. Quando ele foi embora, assim, aquela dor foi desaparecendo, foi embora para casa e não estou sentindo mais nada. Sempre vinha aquela dorzinha, estava culminando no infarto. Olha, irmãos, desperta o dom que há em ti. Deus quer te usar. Às vezes a gente pensa que Deus vai nos usar somente dentro da igreja.
é aqui nas quatro paredes que Deus vai nos usar. Não, Deus vai lhe usar aonde você passar. Lembre, esse vaso passou pela loja, olhou, identificou o problema, o Espírito Santo lhe avisou o que estava acontecendo, e ele veio e deu a palavra. É poderoso, irmãos. Eu fiquei pensando, Deus nos tem dado algo tremendo, e nós precisamos usar o dom que Deus nos deu. Deus te deu um dom. Deus te deu um dom. E que dom poderoso é esse que Deus lhe deu? Ele precisa ser acendiado, tem que colocar mais brasas, ser ativado e tornar esse dom em labaredas. E você precisa crescer de uma forma tal, porque os problemas vão se avolumar. Não pense que a coisa vai se atenuar, não. Vai crescer muito mais. E você precisa. Foguinho só não é o suficiente. O que Paulo estava dizendo a Timóteo, esse foguinho que você tem, não é o suficiente não, Timóteo. Você vai precisar de um despertamento maior. Isso significa que você não perdeu o dom. Existe o dom. Mas ele precisa se aflorar muito mais. Vamos pedir ao Senhor que esse dom que você recebeu, ele possa se aflorar mais, se despertar mais, estar mais liberado. Às vezes, irmãos, as pessoas começam bem, Deus dá o dom, e ele começa a usar o dom que Deus lhe deu, só que, por uma falta de vigiar, ele permite que algo possa entrar no seu coração e ele se desvirtua do princípio para o qual foi chamado. Ele começa a colocar os olhos nas coisas desta vida e começa a fazer as coisas e trabalhar por dinheiro. Isso não tem nenhum apoio bíblico. De graça recebeste e de graça dai. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos, muitas pessoas dirão, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Então, e iniquidade só é praticada por alguém que conheceu. Eu só pratico iniquidade depois que eu conheço. Então, infelizmente, isso está por todo lado. Não é só no Haiti, não. Aqui tem muito por aqui. Você não precisa correr muito, não. Mas, o que assim, Deus tem me guardado é de fazer assim, algo que nós estamos fazendo. As pessoas começam a fazer alguma coisa, e logo começam a dizer que nós somos certos, que nós somos certos. Não, irmãos. Paulo diz, vós sois uma carta aberta. Vós sois uma carta aberta. O mundo vai ver que nós estamos certos. E que nós estamos fazendo um trabalho sério. As pessoas estão vendo. Você não precisa fazer propaganda daquilo que você está fazendo. Não, você não precisa ficar, não. O mundo está vendo. O que nós precisamos é usar o nosso tempo para fazer a obra do Senhor. É divulgar o nome do Rei. É exaltar o reino. E deixa que Deus trabalha com o resto. Amém? Então, não tem nenhum apoio bíblico, meu irmão. Esse tipo de trabalho, de comércio. Nós dissemos aqui algumas aulas passadas, que muitos têm feito. Dos púlpitos, balcão. E dos crentes, produto. Para agarinhar os seus intentos, os seus desejos, e assim disseminar o seu dinheiro para as coisas perecíveis. Tudo isto fica, tudo isto passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Amém? Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui. Espírito de fortaleza
de amor e de moderação. Ao que parece, Timóteo estava enfrentando uma grande oposição à sua liderança. Paulo então exorta Timóteo para que ele tenha coragem. Um líder precisa ser corajoso. O medo paralisa e acaba por neutralizar as nossas ações em favor da obra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a superar o medo e nos encoraja a prosseguir. Por isso, o líder precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Sem sua presença é impossível ser bem-sucedido na liderança. Conte com a ajuda do Espírito Santo e tenha coragem para seguir em sua caminhada, realizando a obra para a qual você foi vocacionado e chamado pelo Senhor. O líder, ele precisa ser corajoso e não valentão. É diferente de ser corajoso e valentão. O valentão, ele chega sem a unção. O valentão, ele chega sem amor. O valentão, ele chega gritando. Mas o líder corajoso, que tem a unção de Deus, ele faz uma obra diferenciada aqui nesta terra. Ele não recua, ele enfrenta. A passividade aos extremos tem que tomar cuidado. Você ser extremamente passivo. Os extremos são perigosos. O que nós precisamos é nos fortalecer em amor e em moderação. Aquelas palavras que Paulo disse a Timóteo, que nós vamos trazer aqui, vai ajudar muito você a entender o que nós estamos falando. Quando ele disse, olha, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, isso aí são duas vertentes diferentes. Porque quem se embriaga com vinho, depois você fala, escuta, você lembra o que você falou? Ele disse, não. Sim ou não? Ele se embriaga tanto que fala coisas que ele esquece, não se lembra. Tem a coragem de dizer coisas, porque ele faz na força do álcool. Foi por isso que Paulo diz, olha, não faça isso. Porque se você fizer, você vai entrar num caminho que você vai dizer coisas, você vai ter coragem de dizer coisas, você vai entrar numa estrada, num pântano muito perigoso. Mas enchei-vos do Espírito Santo, aí você será impulsionado pelo Espírito Santo. Você vai receber uma coragem do Espírito Santo. Há diferentes. Vejam, irmãos, como é diferente. Quando você está cheio do Espírito Santo, você recebe uma coragem que você, quando não estava cheio do Espírito Santo, você não tinha. Você recebe uma ousadia que quando você não estava cheio do Espírito Santo, você não tinha. Ou seja, quando você se enche do Espírito Santo, você tem mais ousadia, você tem coragem, você vai falar coisas do Espírito Santo que você não falaria. Eis aí a importância de você estar cheio do Espírito Santo. Você entra também em uma área que você vai ser extremamente usado nas mãos do Senhor. Você vai se encher de fortaleza, mas também de moderação e de amor. Veja a diferença, irmão. A embriaguez lhe dá força para a violência, mas você, cheio do Espírito Santo, lhe dá ousadia, lhe dá intrepidez, lhe dá coragem para você fazer uma obra magnífica no reino de Deus. Por isso que ele dá essas duas, ele manda Timóteo caminhar para o outro lado. Porque os resultados são magníficos. Um crente, irmão, cheio do Espírito Santo, ele faz obra que o outro que não está cheio não vai fazer. Quando Pedro e Tiago entrou na porta do templo Formosa, quando aquele homem disse, por favor, me dá uma esmola,
Pedro estava cheio do Espírito Santo. Disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Isso é ousadia. Isso é ousadia. Minha testemunha. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade. Quando um homem está sendo usado nas mãos do Senhor, quando um vaso está sendo usado nas mãos do Senhor, ele está cheio do Espírito Santo. Eu só quero fazer um adendo antes da irmã falar. Eu, quando jovem, nós entrávamos aqui essa Unicamp, Hospital das Clínicas, essa região aqui, que estava assim em construção, tinha muitas casas em construções ali naquela época. Nós saímos daqui da Boa Esperança e nós entrávamos naquelas casas que estavam em construção, porque tinha poucas casas e assim era muito espaço. E um pedreiro daquela época disse: olha, eu sei um lugar onde nós podemos orar com muita tranquilidade. E lá nós podemos orar forte. E eu falei: então eu quero ir nesse lugar. Eu me lembro que cheguei em uma daquelas construções, de algumas vezes que ali fomos, e nós pegávamos um quarto, pastor, e ficava lá sozinho naquele quarto. Cada um pegava um quarto, e tinha aqueles sobrados, a gente subia naqueles sobrados, e cada um pegava um quarto, e nós começávamos a orar ali, e buscar o Senhor. Que coisa linda, irmão. Ali 6, 8 jovens, buscando ao Senhor. Eu me lembro que uma noite, eu acho que passou alguém, informou que tinha alguém ali falando dentro daquela casa. Acho que deve ser alguma assombração, não sei. Ligaram para a polícia. E a polícia chegou com a sirene ligada e parou ali aquele automóvel com as luzes viradas para a garagem da casa. E lembro que nós descemos, olha, tem polícia aí, tem polícia aí. Lembro que um jovem, não sei, não lembro mais quem era, mas um deles desceu, irmão, com tanta ousadia. Ele estava encharcado do poder de Deus. Ele foi falando com o policial em língua estranha. O policial foi recuando, e ele ia falar em português, mas ele falava em língua estranha. Ele estava cheio do poder de Deus. Um dos policiais disse: não deixa, eu conheço essa língua, vamos embora. Esse povo aí não faz mais mal para ninguém, não. Vamos embora. Irmãos, nós saímos assim, o carro saiu, foi-se embora, e nós voltamos buscar o Senhor. Cheio do Espírito Santo, você tem ousadia para falar com um policial, seja qual for essas autoridades, porque você não tem medo. O medo foge. E olha que a gente, quando adolescente, viu, até hoje a gente vê os policiais, a gente fica meio assustado, né? Porque são autoridades que estão aí, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem medo. Você sai com ousadia. Quem sabe o que está faltando para mim e para você é se encher mais do Espírito Santo. Quem sabe o que está faltando mais para a igreja de hoje é se encharcar do Espírito Santo. É ser cheio. Você vai ver que a vida vai mudar. Você vai ter ousadia para dizer a um paralítico: levanta e anda. Aleluia. Glória ao Senhor. Você vai levantar a sua voz e o diabo vai recuar para o inferno. Ele não vai brincar lá, não. Ele não vai fazer trapaça lá, não. Ele não vai te afrontar, não. Sabe por quê? Porque o Deus de Davi é o seu Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O que está faltando é nós ir buscar mais na fonte. Que Ele vai lhe dar essa fortaleza, esse amor, essa moderação para realizar a obra do Senhor de uma forma diferenciada aqui nesta terra. Quando precisar imprimir força, a força será imprimida. Quando precisar ser moderado, vamos ser moderados. E quando precisar aplicar o amor, ele será aplicado. Essas três vertentes se integram entre si e ela, de uma forma homogênea, realiza a obra do Senhor de uma forma poderosa.
Vamos prosseguir, irmãos, porque o nosso horário já se foi. Já se foi. Como passa rápido, né? Passa muito rápido. Olha, irmãos, na verdade eu tenho que encerrar agora pelo horário. Mas eu só quero... por isso que nós temos que usar bem mesmo o nosso tempo para poder tentar terminar a nossa lição, porque os nossos alunos que estão na EBD, eles estão dizendo, vamos olhar a lição inteira, nós entendemos vocês, mas nós vamos aqui rapidamente fazer o fechamento desses tópicos que está faltando. O apóstolo dos gentios, Paulo tinha consciência que recebeu da parte de Deus a vocação e o chamado para pregar aos gentios. Tem você também consciência da sua vocação e chamado? Paulo exorta Timóteo a manter-se firme na fé, conservando o modelo das sãs palavras que o jovem discípulo recebeu da parte de Paulo, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Paulo tinha consciência do seu chamado. Ele teve um chamado para ser pregador. Ele foi pregador dos gentios. Ele tinha consciência desse chamado. Paulo sabia do seu apostolado. Paulo tinha consciência que ele era um apóstolo. Nós temos que ter consciência, irmãos, da nossa chamada. Paulo tinha consciência plena que ele era um mestre, que ele era um doutor. Ele tinha consciência que ele recebeu esse chamado para realizar essa obra tríplice. E essa expressão enfatiza o ministério especial que ele recebeu da parte do Senhor. Nós temos que ter consciência da chamada que Deus nos deu. Você tem que ter certeza. Paulo tinha tanta certeza, ele disse, eu já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem essa convicção? Você tem convicção da sua chamada? Você precisa ter certeza da sua chamada, da sua salvação. Você não pode ficar navegando em dois barcos, com um pé aqui, o outro lá. Você precisa ter convicção de se eu sei em quem eu tenho crido. Eu sou homem de convicção. Eu aceitei a Cristo. Eu vim para o Evangelho. Eu deixei tudo para trás. E eu abracei esta causa. A minha vida está definida. Você precisa estar num estado de definição. Eu estou definido. Eu abracei a causa de Cristo. Para mim, o mais importante é isto aqui, mas eu estou preso. Estou preso entre aspas, mas o Evangelho não está preso. Há muita gente que está solto, mas está preso. Sua alma está encarcerada. A sua mente está presa. A palavra estava solta para Paulo. Ele sabia que ele estava na antessala do martírio. Ele sabia. Ele sabia que ele podia dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Eu tenho consciência, irmãos, nós precisamos saber realmente o estado, aonde, o que estamos fazendo e aonde nós queremos chegar. Qual o seu objetivo no reino? A minha chamada para o ministério foi num lugar muito bonito, perto das cachoeiras de Ilha Solteira, hidroelétrica, no meio de um barulho de muitas águas. Daquilo que eu mais gosto, Deus me chamou. No meio de muitas águas. Moisés foi chamado no meio de uma sarça, num deserto. Aonde foi que Deus te chamou? Quem sabe foi no dia que você levantou a sua mão, que você sentiu que o mundo se foi e você abraçou a Jesus. Nós podemos estar fracos. Nós podemos estar, quem sabe, muitas vezes mutilados, desamparados, às vezes. Mas, irmão, a nossa fé, essa não.
ela é inviolável, não se faz barganha de fé. É uma fé que você recebeu, esta você tem que guardar até o fim. Amém? Nós podíamos explorar muito mais, mas o tempo não dá. Fortalecimento na graça. Todo cristão precisa ser forte. Oh, aleluia. Principalmente no aspecto espiritual. Timóteo certamente enfrentava desafios além das suas forças. Diante dessa realidade, estando tão distante, Paulo disse que ele devia fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa força, irmãos, não vem da terra. Aleluia. Aleluia. De onde você está procurando força? A nossa força não vem do dólar. A nossa força não vem no mercado financeiro. A nossa força não vem dos homens. A nossa força não está nas coisas terrenas, mas a nossa força vem de Deus. Foi por isso que disse: meu filho, fortifica-te na graça. E essa graça está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fortifica-te, meu filho. Não é naquela... Quando eu era pequeno, assim não vejo mais hoje. Minha mãe sempre me dava assim, fortificante. Era um negócio preto, não sei o que chama. Biotônico. E eu gostava de tomar biotônico, Fontoura. Minha mãe dava só uma dosinha. Eu queria beber o frasco inteiro, porque um xarope, porque eu era muito magrinho, vocês me veem assim, mas quando eu casei eu pesava 62 quilos. Pensa o meu nome sempre foi Marquinhos, porque eu era magrinho. Mas eu queria tomar, um dia eu fui na farmácia, escondida da minha mãe, eu disse para o farmacêutico assim: me dá um remédio para mim ficar forte. Ele me disse: olha, Marcos, ele não me chamou por nome, ele disse: olha, você vai em casa, ou passa aqui na padaria, compra 10 quilos de açúcar, 5 em cada braço. Você dá uma volta no quarteirão, depois você vem aqui. Você vai ganhar 10 quilos. Aí você vai decidir se você quer engordar ou não. Logo pensei bem, não é bom negócio não. Fui embora para casa. Mas não é essa fortaleza do xarope que nós estamos precisando, irmãos. Igreja do Senhor, EBD Online, nós estamos precisando de nos fortalecer no Senhor para vencer os obstáculos desta vida. São tantos os problemas, são tantas dificuldades que surgem a cada momento, e nós, para vencer, nós vamos precisar de nos fortalecer no Senhor. Seremos imbatíveis nesse mundo se nós nos fortalecer no Senhor. Imbatíveis. É na palavra, é no Evangelho. É essa força que nos dá. Gasta o seu tempo com as coisas que realmente dão resultado. Como que eu vou me fortalecer no Senhor? Se isso vai somar, se isso vai me dar resultado, se isso está engrandecendo o reino, eu estou aqui. Mas se isso está me reprovando, se isso vai me roubar o meu tempo, se isso vai me desaprovar, se isso não vai agregar valor, se isso vai só passar o meu tempo, eu estou fora. Você só vai se fortalecer no Senhor quando você começar a excluir aquilo que não dá resultado para o reino de Deus. Isso é muito sério. Há muitas pessoas patinando em coisas que não dão resultado. Gastando o seu potencial, gastando as suas energias naquilo que não dá resultado, não chega em lugar nenhum. Aquilo que só movimenta as trevas, que interessa as trevas. Vamos ser, irmão, inteligente, vamos usar o nosso tempo naquilo que vai lhe dar resultado. Antena ligada. O diabo, ele é muito sagaz. Quando você chegou neste mundo, os inimigos têm bilhões e bilhões de anos-luz de vivência.
Não perca seu tempo com coisa que não agrega. E de que forma? Vou ficar perto. Vou estar envolvido. Oh, aleluia. Vou passar meu tempo naquilo que vai me fortalecer. Isso é uma grande verdade, irmão. Tem alguém minando as suas forças. Tem alguém puxando as suas forças. É a televisão. Sistema. Internet. Rouba seu tempo. Os celulares agora são prova d'água. Porque no banheiro eu tenho que usar meu telefone. Lavando a cabeça, uma e outro aqui. Encontrei uma moça, disse: "O senhor quer comprar o meu aparelho?" Eu disse: "Não, mas está novo, bonito." "Não, porque eu quero um que eu possa usar no banheiro e na piscina. Não posso ficar longe. Vai se almoçar, uma garfada e um teclado. Ou às vezes a comida esfria, mas eu preciso responder aos meus amigos e assim passo o tempo inteiro respondendo." E olha, irmãos, nós temos muito mais do que fazer. Deus lhe deu uma vida tão preciosa, tão linda, tão maravilhosa, para você gastar o seu tempo naquilo que não é pão, aquilo que não tem substância, aquilo que não alimenta, aquilo que não chega em lugar, não acrescenta o reino de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: "Eu vim fazer a obra do meu Pai. Eu tenho que fazer, eu tenho que correr." Podíamos dizer muitas outras coisas, mas faça uma análise do tempo que você está usando, do que você está fazendo. Se fortalece no Senhor. Se fortalece no Senhor. Você não pode enfraquecer. Alimenta esta pomba que está dentro de você. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Essa pomba tem que voar. Essa pomba tem que ter energia. Essa pomba é o Espírito Santo. Mas aquilo que é carnal enfraquece. Provoca um jejum. Vai para a oração. Quebranta o velho homem. E alimenta esta pomba. Que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Soldado de Cristo, a vida cristã é um misto de alegrias e tristeza, de lutas e vitória. Jesus advertiu seus discípulos sobre as aflições da vida cristã, para os que aceitam tomar a cruz, renunciando a si mesmo. Uma vida cristã é uma luta sem trégua. Sua vida pode ser comparada a de um soldado que está na frente da batalha. É na luta, é nos combates espirituais, pela fé que uma vez foi dada aos santos, que o servo de Deus se fortaleça e acumule experiência que lhe capacitam a ser mais do que vencedor. Aqui, irmãos, Paulo chama a atenção de Timóteo. Você precisa entender uma coisa. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Depois do versículo 3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aqui, esses pastores, não sei se posso chamar de igreja, mas porque a igreja é algo muito sagrado. Essas reuniões que se fazem e que diz que as pessoas não sofrem, que as pessoas não passam por dificuldades. Venha para Jesus que você não vai ter mais problemas. Esse evangelho distorcido, irmão, da palavra de Deus. Entrega uma parte de tudo que você tem, que as coisas vão acontecer automaticamente. Isto não tem base bíblica.
Você, cara internauta, não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Jesus disse que aos seus discípulos que esse evangelho seria acompanhado de aflições. Mas disse, tem de bom ânimo. Como você pode contar uma vitória sem antes primeiro passar por uma luta? Como você vai contar uma vitória sem antes você passar por uma batalha? Como você vai ganhar experiência sem antes você passar por uma batalha? Não se engane, meu irmão. O Evangelho de Cristo é acompanhado de problemas e dificuldades. Mas vou lhe dizer uma coisa, também se acompanha de satisfação, de alegria, porque existe um gozo na nossa alma em servir ao Senhor. Como ele disse, sofre pois comigo com a aflição de um bom soldado. O soldado, ele é um defensor da pátria. Muitas vezes esse soldado se torna uma parede humana para defender a sua nação, para defender a sua pátria. Vou lhe dizer uma coisa, o bom soldado de Cristo, ele entra no campo de batalha todos os dias. E ele entra numa trincheira espiritual. E ali ele fica nessa trincheira em guerra com Deus, enfrentando leões, enfrentando a fúria. Lembrando que os nossos primeiros pais, como sofreram nas arenas, sofreram descarne, sofreram aflição, mas a satisfação de servir a Deus era muito maior, a alegria e a satisfação de estar inserido no reino de Deus cobria qualquer coisa desta vida. Quando ele lembrava que o seu Senhor, o seu Salvador, lá na cruz, disse, Pai, perdoa esses algozes, porque eles não sabem o que está fazendo, porque o Evangelho de Cristo tem amor, tem satisfação, tem gozo. Aleluia! E nós somos soldados, irmãos, e soldados, eles saem para o campo de batalha para defender os seus ideais, e nós temos um ideal a defender, é a cruz de Cristo. Paulo tinha o maior prazer pela cruz. A cruz mudou a sua história. A cruz mudou a sua vida. Tem paixão. Sofre. Ele chama para o sofrimento. Sofre comigo. Sofre, Timóteo. A vida é de sofrimento. Mas é um sofrimento que transforma em gozo. Depois ele fala, olha, o lavrador, o agricultor. Você percebe que, olha, nós podíamos passar aqui hoje até, mas estamos correndo. Ele vai chamar Timóteo, Timóteo, olha a satisfação do lavrador. Do campo de batalha, Paulo vai para o campo. Do campo de batalha, no meio do fogo cruzado, Paulo diz, agora vamos para o campo. Paulo está dizendo, Timóteo, nessa batalha precisa trabalho. A semente não sai do celeiro e não vai para o campo sozinha. Ela não vai voando pelo espaço e entra dentro da terra. É necessário trabalho. Aqueles que quiser vir para a obra do Senhor, entenda primeiramente que aqui é lugar de trabalho. É lugar de abrir a terra, é lugar de arar, é lugar de jogar semente, porque a semente não voa sozinho para o buraco da terra. É necessário plantar, é necessário trabalhar. Se você quiser estar inserido no reino de Deus, venha pensando em trabalhar para o Senhor. Venha se desgastar na obra do Senhor. Aqui não é lugar de fazer turismo. Aqui é lugar de batalha. Aqui não é lugar de passeio. Aqui é lugar de soldado trabalhar. Aleluia! Mas o soldado trabalha, pastor, com muito prazer, com muita alegria e satisfação. E não chegou o momento de baixar as armas. Pelo contrário, de levantar as armas e dizer, Senhor, vamos para o campo de batalha. Ele chama a atenção de Timóteo e fala, Timóteo, o soldado de Cristo, ele precisa saber esperar o momento de Deus.
Porque o lavrador, quando joga a semente, ele vai para a paciência. Eu tenho que esperar. Vai brotar. Quem que já plantou feijão aqui? No algodão? Como é gostoso. Eu gostava de plantar algodão e plantar cana. Toda vez que nós nos mudávamos muito quando eu era garoto. E a primeira coisa que eu fazia, pastor, era levar minhas mudas de cana. De uma casa eu passava para outra. Ia lá no quintal, já abria aquele buraco e plantava as minhas canas. E logo eu ficava olhando. Quando nascia um brotinho de uma folhinha, eu ficava feliz. Pegou. Vai nascer. Feijãozinho também todo dia. Um dia eu falei, vou ficar acordado a noite inteira para ver a folhinha abrir. Porque sempre ela abria no amanhecer. Eu não via abrir durante o dia, era sempre à noite. É a satisfação do agricultor de passar pelas suas plantações e ver que está florindo, está brotando, está crescendo. Ele tem que esperar agora a chuva, ele tem que esperar agora o tempo, o momento certo. Meu caro irmão, meu caro aluno internauta, aprenda a esperar a hora de Deus. Aprenda a esperar o trabalhar de Deus. Aprenda a esperar que Deus está trabalhando ao seu favor. Aprenda a esperar que a plantinha está nascendo. Aprenda a esperar que chegará o momento da sua vida em que tudo vai acontecer, aquilo que você deseja, porque o Deus de paz, Ele sabe o desejo do seu coração. Ele tem o maior prazer em fazer cumprir o desejo do seu coração. Se você plantou laranja, você vai um dia colher laranja. E você vai pegar das primícias da plantação. Você será o primeiro a provar o gosto, a felicidade de dizer, esta laranja que eu plantei, olha que sabor. Você será o primeiro a saborear. Você vai ter o prazer, tanto no âmbito espiritual, as almas que você ganhar para Jesus. Oh, aleluia! Você vai ver o jardim sendo florido. Você vê aquela pessoa que entrou aqui cambaleando, bêbado, drogado, descendo as águas batismais. Você vai estar do lado dele, dizendo, esse aqui eu ganhei do reino das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Vidas alteradas, mudadas para sempre. Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo, olha, vai ser tão prazeroso, vai ser tão bom, que você vai sentir muita alegria. Chegará o momento, Timóteo, da recompensa do seu trabalho. Fique tranquilo. Olha, irmãos, são 11 horas. Vamos parar. Concluindo, mesmo sabendo que em breve iria morrer, Paulo não perdeu sua esperança e a fé. Até os seus últimos momentos procurou incentivar e orientar seu filho amado e companheiro de ministério, Timóteo. Seja você também um intercessor, incentivador daqueles que estão labutando na obra do Mestre. Ore pelo seu pastor. Ore por aqueles que estão trabalhando, que estão na frente da batalha. Ore por eles. Ore por aqueles que já entregou totalmente a sua vida para o Evangelho, desgastou pela vida fora, levando a boas palavras. Ore por eles. Ore pelas suas famílias. Não critique, não murmure. Ajude a ele a levar a cruz, a carga pesada. Você não sabe as dificuldades que ele atravessa, as dificuldades que ele está passando, você não sabe. Cada um tem as suas dificuldades e precisa se fortalecer no Senhor. Ore por todos eles. Você não sabe a dor, a carga que ele carrega. Muitos deles, às vezes, como Jesus, chega até a cair. Mas Deus tem sempre um Simão Sirineu que ajuda ele a carregar a cruz. Nós vamos chegar até lá, até o fim.
Todos nós precisamos de ajuda e das orações. Seja um intercessor, seja um estimulador, seja esse agente que leve o outro a dar mais um passo. Aleluia! Um passo hoje é muito importante. Porque há muitas pessoas paradas. Mas se ele der mais um passo, ele será estimulado a dar mais outro. Amém? Às vezes a dificuldade de dar o primeiro passo, se você o ajudar com as suas orações, você vai colocar um soldado no campo de batalha. Que Deus abençoe.